Augusto, a gente trata agora de um caso que a Jovem Pan está acompanhando, né, que é o da disputa pela Santa Casa de São Paulo, da Assembleia aqui da Santa Casa. A Jovem Pan tem feito reportagens a respeito disso. Queria que você falasse, o que está acontecendo lá na Santa Casa? Resumidamente, eu queria pedir que os nossos ouvintes e espectadores acompanhassem a série de revelações que serão feitas aqui, faz questão de fazer ao longo da semana, porque um grupo de pessoas sérias está tentando recuperar o controle, ou obter o controle da Santa Casa antes que essa instituição importantíssima para São Paulo seja destruída pelos atuais controladores, é esse o nome. O provedor da Santa Casa hoje, Antônio Penteado Mendonça, ele está fazendo todo tipo de arbitrariedade para conseguir permanecer no controle da Santa Casa. Há uma chapa séria concorrendo, formada por médicos que estudaram lá, formada por gente que se interessa por esse tipo de trabalho seriamente e que está fazendo denúncias que são muito graves. O Daniel Lian já revelou algumas e eu vou revelar ao longo da semana. Uma delas é o seguinte: ele marcou a eleição agora para a próxima segunda-feira, quando ele nunca teve pressa para fazer isso, decidiu que a eleição será virtual, a votação será virtual, não sei porquê, se acabamos de fazer uma eleição municipal com o voto presencial, não sei porquê, ele acha que agora a pandemia chegou no auge. Se ele acha isso, não tem condições nem de entrar na Santa Casa, nem como internado. E ele simplesmente inflou a lista dos irmãos remidos, como se chama os que votam, e só ele tem o e-mail de quem vai votar. Isso é para começo de conversa. Ao longo da semana, vocês conhecerão melhor o atual provedor e verão a necessidade de substituí-lo imediatamente. A gente volta agora a falar sobre a pandemia de Covid-19. Médicos das redes pública e privada de Curitiba divulgaram uma carta alertando para o risco de um aumento de casos de Covid-19. Essa carta chama a atenção pelo tom com o qual ela se dirige à população de Curitiba, capital do Paraná. Vou ler aqui alguns dos trechos dessa carta. Ela diz, por exemplo, o seguinte: você ou algum conhecido seu pode ser infectado, precisar de um internamento e ficar sem atendimento se essa situação permanecer assim. Em outro trecho, diz o seguinte: se o comportamento de cada cidadão não mudar, os casos de contaminação e morte baterão nas portas de todas as residências da cidade e deixarão marcas em todas as nossas famílias, sem distinção. Essa é mais ou menos a tônica dessa carta que foi divulgada lá pelos médicos de Curitiba. Isso, claro, incomodou outros profissionais de saúde e nós vamos conversar com um dos médicos de Curitiba que é contrário ao posicionamento que foi adotado por esses colegas nessa carta. É o Dr. Jorge Muniz, que conversa conosco a partir de agora. Ele é médico anestesiologista em Curitiba, está conosco aqui. Boa noite, doutor Jorge, seja bem-vindo aqui ao programa, obrigado pela entrevista. Boa noite, muito obrigado, agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui na Jovem Pan, falando para todos vocês, para Zé Maria, Augusto Nunes, Ana Paula, Fiuza, muito obrigado. Doutor, por que o incômodo do senhor? Qual a visão do senhor em relação a essa carta que os colegas divulgaram? Essa carta vem num tom, como você bem leu ela agora, um trecho dela, ela vem num tom absurdo, vindo dos órgãos que assinaram esta carta, né, que é uma cooperativa de saúde aqui de Curitiba, a Federação Hospitalar, a Associação da Federação Hospitalar, o Sindicato dos Médicos e da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Ela joga a culpa da pandemia, do aumento do número de casos e da falta do número de leitos nos hospitais em Curitiba, toda na população. O tom dela chega a ser um tom infantil, o jeito que foi escrita essa carta. Mas esse tom infantil foi agressivo, porque em um dos trechos da carta, ela bem cita que você escolheu ficar na praia para depois disseminar o vírus. É assim, é um assinte à população que tem que trabalhar todos os seus dias para pagar os seus boletos. E essa mesma população, na qual o prefeito da cidade diminui a frota de ônibus e ela se aglomera toda dentro dos ônibus para poder ir trabalhar. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza.
Pois é, doutor Jorge, o que estaria por trás desse tipo de manifestação? São pessoas, não vamos fazer nenhum julgamento prévio aqui, evidentemente, nem estou propondo isso ao senhor, mas o que o senhor vê que motivação é essa desse tipo de posicionamento de médicos, de pessoas da comunidade científica? É desejo de controle? Eles estão realmente enganados sobre o que seria essa panaceia do lockdown? Qual é a sua impressão sobre isso, doutor? É uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias também, Fiuza, porque eu acho interessante que já está havendo essa fechamento, lockdown, abertura aqui em Curitiba, não só aqui em Curitiba, como em várias cidades do país. São Paulo é um exemplo dela. Só que vê-se que realmente não funciona esse tipo de sistema, né? O lockdown não vai fazer com que o vírus desapareça. Vide a experiência da Argentina, que está há 240 dias em lockdown e os números de casos e óbitos só aumentam. Então, o que eles realmente esperam desse tipo de medida é algo que eu não consigo entender. Tem uma frase que foi atribuída a Einstein erroneamente, não se sabe qual é o autor da frase: é uma insanidade você esperar um resultado diferente fazendo as coisas sempre iguais. Então, o que eles não fizeram aqui em Curitiba, eles poderiam ter feito em várias cidades do país, né? Eles poderiam ter uma atitude proativa e colocar, por exemplo, a disponibilização para a população, o tratamento precoce, o atendimento precoce dos pacientes. Por que eles não tentam isso? Até quando esses mesmos gestores públicos vão fechar os olhos para a experiência que aconteceu em Porto Feliz, aí ao lado de São Paulo, com o prefeito Cássio Prado, que teve um sucesso e ainda continua tendo um sucesso enorme, com uma mortalidade de 0,04% na sua cidade, em comparação ao estado de São Paulo, que está algo em torno de 2,5%, 3%. Né? Até quando eles vão fechar os olhos para a experiência com sucesso que ocorreu no começo da pandemia, onde houve o colapso em Belém do Pará, onde o governador Éder Barbalho teve que realmente viu-se numa situação muito difícil, e a cooperativa médica lá, dos médicos na cidade, de um convênio da cidade, também atuou prescrevendo para os seus pacientes 55 mil prescrições de tratamento e acabou com o colapso em Belém do Pará em uma semana. Então, eu não sei o que eles esperam fazendo esse tipo, a mesma coisa sempre, né? Deixando as pessoas em casa, colocando uma máscara na cara das pessoas, onde se sabe cientificamente que realmente não funciona, ela não vai conter a pandemia, e ainda colocam a culpa em cima da população. Doutor Jorge, quem lhe faz a próxima pergunta agora é a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Doutor Jorge, a gente viu que no seu vídeo tinha um tom assim muito de desabafo, inclusive de preocupação com o que foi colocado aí para a sociedade. De uma maneira, a gente vê que existe aí uma parte da própria comunidade médica, comunidade política, que parece que quer instaurar um pânico, né, na sociedade. Eu gostaria que o senhor colocasse para os nossos ouvintes o que hoje já é certo sobre a Covid, sobre o vírus, sobre a pandemia, para que a gente não entrasse nessa onda do pânico que tantos querem que nós entremos. Muito obrigado pela pergunta, Ana. Realmente foi um vídeo muito emocional que eu fiz de indignação em relação à carta, porque me indigna desde o início da pandemia o tipo de conduta de vários gestores públicos, alguns colegas, em gerar pânico à população em vez de esclarecer a própria população, né? Então, o que nós sabemos da Covid hoje em dia? Ela tem uma, obviamente nós estamos no meio de uma pandemia, ela tem uma dispersão viral, não é tão alta como se parece, comparado, por exemplo, ao H1N1, onde cada 10 indivíduos, um indivíduo realmente dos 10 vão transmitir, e na Covid não, na Covid nós temos 2 ou 3 indivíduos que são
os super spreaders que falamos, né? Que são as pessoas que realmente disseminam o vírus, né? E o que nós também podemos falar sobre a Covid é que ele é um vírus de cluster familiar. Ele é um vírus aonde você, fechando as pessoas em casa, fechando eles em lockdown, é onde realmente vai se disseminar o vírus. Repito, veja a experiência da Argentina, né? Então, não é a taxa de ataque que nós chamamos secundária do vírus na comunidade, se você for, por exemplo, ao supermercado, é de 0,43%. A taxa de ataque do vírus intradomiciliar é 37% a 40%. Então, se você fecha as pessoas em casa, aí você está dando para o vírus o que ele quer. E não vai ser o seu Zezinho indo na venda da Dona Maricota, como diz o meu grande amigo Ricardo Zimmermann, que vai pegar o vírus no tomate da Dona Maricota. Então, as pessoas têm que ter calma, tranquilidade, viver a sua vida, seguir as regras de distanciamento social é importante. Óbvio, fazer aglomerações e festas agora realmente não é a hora, mas você jogar a culpa disso tudo para cima da população é indignante. Você não vai conseguir controlar completamente a dispersão do vírus. O que se fez no início com o lockdown era tentar artificialmente diminuir a dispersão para que se tivesse tempo dos sistemas de saúde se preparar para receber. Você não vai conter a dispersão para sempre. Não pode, não tem como, é impossível. Não é da natureza epidemiológica. A natureza epidemiológica nos conta que vai haver a disseminação viral. A pandemia se baseia nisso. Então, você disseminar pânico, como foi feito nessa carta, dizendo que as pessoas simplesmente têm que evitar aglomeração, por exemplo, de evitar de ir ao supermercado. Como que as pessoas leigas vão receber isso? Elas vão receber isso com total desespero. Elas não vão querer mais sair de casa. Eu achei assim, simplesmente um absurdo você não vir a público e disponibilizar essas informações para o público. Pergunta agora de José Maria Trindade. Diga, Zé. Doutor Jorge, eu tenho amigos pelo menos 2, que estão nessa situação. Não vão mais sair de casa. Graças a Deus eles têm condições para fazer isso, mas é uma decisão dele, uma decisão pessoal, que eu respeito, que eu acho interessante, que ele, assim, entendeu, ele é grupo de risco, entendeu ser assim e pronto. Agora, o que eu acho estranho realmente, como o senhor disse, é o Estado insistir num erro para que tenha um resultado diferente. Numa conversa que eu tive com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ele me mostrando lá que há quase certeza, quase 100%, a possibilidade de chegada, não é de segunda onda não, é de um novo vírus. Nós temos 10 elevado à potência de 31, 10 a 31 vírus no mundo circulando. Ou seja, a possibilidade de um novo vírus chegar e até muito mais agressivo é muito maior, então não dá para ficar o resto da vida isolado, ou seja, todo mundo, um ou outro pode, por decisão pessoal. Mas a minha pergunta é a seguinte, o que pode ser feito neste momento? O que o senhor recomenda às pessoas nesse momento que ainda não pegaram ou que estão tendo que sair de casa? Seria o quê? Além, evidentemente, da vacina. Veja, muito obrigado pela pergunta, Zé Maria. O que a gente recomenda, né? As pessoas têm que viver a sua vida normal, elas têm que pagar suas contas, né? Elas têm que trabalhar. O que foi sempre recomendado, não mudou nada há muito tempo, de qualquer parte infecciosa, é higienização, lavar as mãos. Eu vejo muitas pessoas até com um cacuete, já por causa da própria pandemia, ficar passando álcool gel o tempo inteiro. Quando você está na rua, tudo bem, funciona muito bem, mas lavar as mãos é muito mais efetivo, né? Um dos motivos no qual eu pessoalmente e cientificamente já é comprovado do não funcionamento da máscara, mas se você obriga as pessoas a usarem uma máscara de pano, que não vai funcionar, não vai fechar, não vai deixar com que você deixe de pegar o vírus. 97% da parte viral passa pela máscara de pano. É comprovado cientificamente isso. Mas as pessoas tendem o quê? O tempo inteiro. Elas tendem a levar a mão no nariz para arrumar a máscara o tempo inteiro.
Então, elas estão vivendo a sua vida de uma maneira e trazendo a máscara a mão mais perto do nariz por mais tempo. Então, são certas medidas que estão indo na contramão da dispersão do vírus, da infecção. Então, se você tirasse a máscara, eu não levaria tantas vezes a mão no nariz, sendo que a máscara realmente já foi comprovado que não funciona. Então, dizendo assim que eu posso dizer, o distanciamento social funciona relativamente bem, né, por causa da dispersão de perdigotos, e lavar as mãos, higienização e vida comum, não tem muito segredo. E para fecharmos, pergunta de Augusto Nunes. Doutor Jorge, qual foi o maior erro cometido pelos encarregados de combater a pandemia em Curitiba? O maior erro? Eu, pessoalmente, acredito que o maior erro deles foi não ter ouvido aos colegas que chegaram principalmente à Secretaria Estadual de Saúde, porque com a Secretaria Municipal de Saúde em Curitiba, nós não conseguimos sequer ter um diálogo, Augusto. Nós tentamos várias e várias vezes esse diálogo. Teve um colega que, inclusive, foi, posso dizer assim, realmente agredido diretamente por palavras de baixa expressão, baixo calão pelo prefeito da cidade, e nós tentamos chegar até a secretaria, nós chegamos e conversamos com a Secretaria Estadual de Saúde, já que a municipal nós não conseguimos, e levamos para ele um protocolo, uma opção, né, para fazer o tratamento precoce e o atendimento precoce das pessoas. Que é interessante que eu vejo o seguinte, né, que aqui em Curitiba se segue o protocolo do Mandetta ainda, né? Até quando, eu gostaria de saber qual o Ministério da Saúde até quando o Ministério da Saúde para essas pessoas, para esses gestores públicos, é o Ministério da Saúde que é o órgão máximo de saúde do Brasil. Só quando um colega de partido está lá, ou quando o outro colega, por exemplo, quando o Pazuello, né, que é o nosso ministro, está lá e já preconizou desde abril, orientou para que as outras secretarias de saúde fizessem o tratamento precoce, e eles fizeram ouvido de mercador. Mas antes, eles obedeciam a estrito senso tudo o que o meu ex-ministro falava. Inclusive, a máscara está aí até hoje, graças ao ex-ministro Mandetta. Né? E o protocolo do Mandetta qual é? Eu fique até em casa até ter falta de ar. Não procure o serviço de saúde. Isso, inclusive, está escrito na carta aqui de Curitiba, está escrito lá. Se sentiu sintoma, fique em casa. Se deu positivo para a Covid, fique em casa até passar os sintomas. Quer dizer, fique em casa até ter falta de ar. Isso é um absurdo. Então, assim, esse foi o maior erro da cidade de Curitiba. Não instituir um protocolo de tratamento precoce para as pessoas. Perfeito. Que te digo mais, com licença, mais de 10 mil médicos no Brasil estão fazendo, e funciona. Queremos muito agradecê-lo, doutor Jorge Muniz, pela entrevista. Obrigado pela presença aqui no programa. Uma boa noite, doutor. Boa noite, muito obrigado, agradeço o espaço e parabéns pelo programa. Sou grande fã, acompanho há anos o programa e, inclusive, conheci o Augusto. É uma honra minha estar aqui. Parabéns. Obrigado, doutor. Um abração.